Queridos irmãos e irmãs, com esta liturgia da Santíssima Trindade, nós chegamos ao ápice dos temas que vão sendo celebrados no decorrer do ano litúrgico, porque é o próprio Deus, uno e trino. Nosso Deus é único, sem ser sozinho. Nós tivemos o início do ano litúrgico, com o advento, celebramos não só o dia do Natal, mas o tempo do Natal, que se encerrou com a festa do batismo do Senhor. Em seguida, nós iniciamos a jornada conhecida como tempo comum, com a cor verde do Cristo que é a esperança da salvação para todos nós. Tínhamos iniciado a jornada das semanas do tempo comum, fizemos uma pausa para celebrar a Quaresma e a Páscoa. A Páscoa que teve o seu encerramento no domingo passado, com a liturgia de Pentecostes. Todo ano, depois que a gente celebra Pentecostes, no domingo seguinte, a gente celebra a Santíssima Trindade. Na próxima quinta-feira, Corpus Christi. Na outra sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus. No sábado seguinte àquela sexta do Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. E assim nós vamos entrando na cadência das 34 semanas que compõem o tempo comum, até concluir esse tempo comum com a liturgia de Cristo Rei e reiniciarmos o outro ano litúrgico. É um aspecto pedagógico, porque na verdade, é claro, Jesus está vivo, ressuscitou, já pediu o Pai e o Pai já enviou o Espírito Santo. É uma realidade permanente na vivência da nossa fé. Mas a liturgia nos proporciona a oportunidade de vivenciar esses temas de uma forma mais destacada, mais intensa, para que nós nos localizemos bem diante da riqueza e da preciosidade de nosso Deus em nosso favor. A Santíssima Trindade, é claro, é um mistério. Como que três pessoas realmente distintas podem se constituir em um único Deus? Para a gente mergulhar no mistério da Santíssima Trindade, nós devemos saber e recordar que o mistério não é algo proibido, que a gente não pudesse conhecer, mas é algo tão infinito que mais que a gente mergulhe nele, ainda temos muito mais para conhecer. Nós podíamos fazer uma comparação do ponto de vista, primeiro, da nossa própria capacidade intelectual e depois com o auxílio do próprio Deus que nos enviou o seu Filho Jesus. Da nossa própria capacidade, da nossa inteligência, se uma pessoa vai caminhando num deserto, por exemplo, e vê pegadas na areia do deserto, ela vai saber dimensionar o tamanho do animal que deixou aquelas pegadas ali. Supondo que fosse o elefante, a pessoa não conhecesse o elefante. Como a pegada estava mais profunda, ela vai saber, é um animal grande, pesado, que passou por aqui. Se por acaso o animal entrou no meio do mato, ela vai perceber como o mato está amassado, é um animal grande. Mas daí, para quem não conhece e nunca viu a figura de um elefante, para imaginar as características do elefante, é impossível. Dá para pensar muito a partir das pegadas, a partir das marcas,
mas não dá para deduzir inteiramente o todo daquele animal que ali passou. Toda comparação é sempre falha. Mas o mistério da Santíssima Trindade, a gente poderia dizer, quem de nós nunca viu os rastros de Deus na nossa própria vida? Quem de nós, com as nossas experiências, não é capaz de dizer, isso é obra de Deus. Deus é quem agiu aqui. Eu seria incapaz, quem estava me ajudando, apoiando, auxiliando, também seríamos todos incapazes. Nós podemos deduzir o rastro de Deus, as marcas de Deus, os sinais de Deus, a partir da nossa própria inteligência. A gente vai percebendo, só pode existir um Deus capaz de realizar tais e tais acontecimentos ou experiências pelas quais nós passamos. Deus não se mede em generosidade. Além de deixar as suas marcas em nosso viver, Ele próprio, como Trindade Santa, veio habitar entre nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus veio externar para nós que o nosso Deus, Ele se constitui no Pai, no Espírito Santo que o assiste e a quem Ele também enviaria a nós. E Ele próprio, Jesus, quantas vezes assim foi se revelando na sua natureza divina. Nós, refletindo sobre a palavra de Deus, nós vamos perceber como que Deus nos ajuda com a revelação a percebermos de que se trata o mistério da Santíssima Trindade. Que o Pai não criou o Filho, mas gerou o Filho. E desta ligação entre o Pai e o Filho, tão profunda e completa, plena, decorre o Espírito Santo de amor. Assim, na nossa fé, nós vamos mergulhando no mistério da Santíssima Trindade, para fazer da nossa vida a expressão da comunhão trinitária. Deus é o testemunho mais perfeito da unidade, da comunhão. E espera que nós também sejamos pessoas que vivam a comunhão, através da ação do próprio Espírito Santo de Deus que nos é enviado. Nós temos aquele exemplo clássico de Santo Agostinho, tão estudioso da Bíblia, com tantos escritos profundos que tanto ajudam na vivência da nossa fé, quando ele caminhava pela praia pensando, um só Deus, 3 pessoas, e pensando em cada aspecto da Santíssima Trindade e procurando descobrir uma maneira de explicitar esse mistério para as pessoas melhor compreenderem algo tão sublime e infinito. De repente, Agostinho depara com uma criança que estava carregando a água do mar, pegando a água no mar com um pequeno balde e colocando num buraco na praia. E pergunta àquela criança, o que você está querendo fazer? Eu vou colocar o mar aqui dentro desse buraco. Foi o suficiente para Agostinho pensar, é mais fácil esta criança colocar o mar dentro desse buraco do que eu conseguir explicar o mistério da Santíssima Trindade. E o mais bonito, que Agostinho, além de deduzir que a impossibilidade da transposição do mar para um pequeno orifício, essa transposição impossível, ele fazer essa analogia com o que ele estava refletindo, a conclusão a que ele chegou. De fato, a Santíssima Trindade
não é para ser explicada, não é para ser entendida, é para ser adorada, porque é o Deus, é o nosso Deus. Diante da Trindade Santíssima, são insuficientes as palavras, é insuficiente a inteligência humana, tudo é pequeno diante desta grandiosidade. Só nos resta, de fato, adorar a Trindade Santíssima. Esta deve ser a nossa postura, uma abertura para a reflexão, a meditação, que nos leva a reconhecer que nós temos os três amigos divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se constituem no único Deus, e que nós podemos permanentemente mergulhar mais e mais nesse mistério, conhecer mais e mais, mas sem entender a totalidade desse mistério, é claro, nos colocando em atitude de adoração para reconhecer só Deus é Deus, e só Deus é alvo da nossa adoração, do nosso reconhecimento de que Ele tudo rege, tudo governa, dele tudo provém, para Ele tudo converge. Por isso nós podemos dizer, nesta liturgia da Santíssima Trindade, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,